Olá, Saúde em Pauta vai falar hoje sobre primeiros socorros. E aqui comigo, André Pinto, pneumologista, coordenador do SOS Unimed. Olá, tudo bem? Tudo bem, Michele. Bom, esse é um assunto que preocupa sempre todo mundo que tem filho pequeno, que tem idoso em casa, porque acidente acontece toda hora com todo mundo, né? Exato. Quando a gente está principalmente com criança pequena em casa, quais são os cuidados básicos que a gente precisa ter para evitar aqueles famosos acidentes que deixam os pais e as mães de cabelos em pé? Bom, criança pequena sempre está atrás de fazer travessura, né? Então a gente precisa estar sempre de olho no ambiente, evitar possibilidades de situações em que a criança possa vir a se machucar subindo em alguma coisa, caindo, batendo a cabeça, ou algum elemento pérfuro cortante que possa vir a machucar essa criança, porque ela não tem discernimento, ela não vai saber o que está fazendo, tudo é uma brincadeira, ela pode se machucar com alguma coisa, ou ela pode subir em algo, acabar caindo, e esse trauma pode vir a trazer danos mais graves para essa criança. Outra coisa muito importante, a gente tem que ter cuidado também com energia elétrica, né? As tomadas elas devem estar bastante protegidas, e como criança costuma colocar tudo na boca, ter sempre a atenção de coisas ou elementos que tenham na sua casa que a criança possa pegar e colocar na boca e vir a se engasgar. Então a gente tem que estar sempre atento a essas situações, e quando acontecer alguma coisa com a criança, o primeiro ponto que a gente precisa frisar é que a pessoa não precisa se desesperar. A pessoa tem que ter calma e tentar buscar e entender que cenário é aquele que aconteceu esse dano, essa reação adversa com a criança. Até uma criança morreu recentemente, né, no Valfredo Gurgel, com um objeto não identificado, né, engasgada, né, com esse objeto, tentou-se dar os primeiros socorros, não foi possível, a criança ficou em coma. Com que frequência esse tipo de acidente ocorre? Com que frequência crianças, né, nessa faixa de 2, 3 anos acabam engolindo objetos e gerando esse engasgo, né? A mãe chega a relatar que a criança ficava com um ronco, né, ficava roncando, com dificuldade de respirar, e parecia até, no que foi relatado, uma moeda, que seria até, levantou-se a suspeita de que seria uma moeda que a criança teria engolido. Bom, assim, essa incidência, ela vai ser mais, a gente vai ter uma noção maior quem trabalha num pronto-socorro, no pronto-atendimento, que vai receber essas crianças num evento bem adverso. Porém, no nosso dia a dia, a gente tem situações que podem gerar um evento adverso a todo instante, a todo momento, né? Então, quando a gente fala em uma situação adversa, a gente pensa logo no ABCD do trauma, né? E esse ABCD do trauma, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o ar, que é o caminho do ar. E esse caminho do ar é uma análise da via aérea. Então, se uma criança se engasgou, eu preciso avaliar essa via aérea, abrir a boca, olhar, ver se tem alguma coisa passível de ser retirada facilmente. Fazer uma manobra muito simples que salva muitas vidas, que é a manobra de Heimlich, na qual o indivíduo vai pegar a sua mão, abraçando a pessoa por trás, forçar aqui perto da boca do estômago, fazendo uma força para gerar uma pressão, e aquela substância que tiver na via aérea, impactada na via aérea, ela saia devido a essa pressão que está sendo gerada aqui embaixo, na região da boca do estômago. Então a gente precisa estar sempre atento, ter calma, tentar observar, não se desesperar e buscar ajuda. Tem um telefone do SOS que possa servir de orientação para as pessoas que se veem numa situação como essa? Bom, o SOS Unimed ele tem disponível para os cooperados da Unimed o 0800 084 2001, que eu aconselho que todo mundo tenha esse número fixado em algum lugar da casa. Numa situação adversa a gente fica sem lembrar bem das coisas, se tiver na geladeira, em algum ponto da casa que eu tenha. Para todos os beneficiários. Para todos os beneficiários que tem o SOS Unimed no seu plano, e ter esse número em mãos, porque hoje a gente está muito acostumado com o 92, que é o SAMU, o 93, que é o bombeiro, e o cooperado Unimed tem o 0800 084 2001, que é o número na qual ele pode ligar e obter as primeiras orientações por telefone com um médico, na qual vai ser dadas as primeiras orientações do que deve ser feito com aquela criança ou com aquele adulto que sofreu um sinistro, que sofreu um evento adverso. Em relação aos idosos, quais são as ocorrências mais comuns? As ocorrências mais comuns, tirando as doenças infecto-contagiosas, dentro de casa, são quedas, né? Então, os idosos, eles são mais frágeis, ele tem a musculatura menos potente e o osso dele é mais fraquinho, então ele acaba caindo e isso pode gerar traumas, e esses traumas serem, muitas das vezes, traumas graves, né? Como fratura de cabeça de fêmur, fratura dos membros superiores.
até mesmo situações que esse idoso ele possa vir a ter um acidente vascular cerebral ou um ataque cardíaco, uma arritmia ou um infarto agudo do miocárdio, vir a cair, desmaiar, e a gente precisa prestar o primeiro atendimento a esse idoso. Então, quando a gente estiver diante de uma pessoa que caiu, desmaiou, teve um mal súbito, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu falei no A, B, C, D, E do trauma, é avaliar a via aérea desse indivíduo, o caminho do ar, abrir a boca, estabilizar a coluna cervical do indivíduo, avaliar se esse indivíduo está com a via aérea pérvia para o ar passar. No segundo momento B, ele vai avaliar se o indivíduo está respirando, então vai ver se o ar está entrando, saindo, movimento de respiração torácico. No C, ele vai avaliar a circulação do indivíduo, vendo se ele está corado, se ele tem pulso. No D, ele vai avaliar o neurológico desse paciente, então ele vai procurar saber se ele está acordado, responsivo. Se o indivíduo estiver acordado, responsivo, ótimo. Se ele não estiver acordado, a gente vai avaliar as pupilas para ver se ela está reagente ou não. E num outro momento, a fase final dessa avaliação ABCDE, a gente vai expor as outras áreas do corpo para ver se tem alguma fratura, se tem alguma lesão que a gente possa vir a intervir. Depois dessa fase, desse primeiro atendimento, a gente vai buscar ajuda. Então vai ligar para esse 0800 084 2001 ou chamar o SAMU, ou chamar o bombeiro para buscar ajuda nessas situações de trauma onde a pessoa cai, se machuca. A gente orienta que deixe a pessoa no local, deixa ela lá estabilizada, porque se eu for desesperadamente pegar aquela pessoa e querer levar por conta própria para um hospital, eu posso causar um trauma num segundo momento. A pessoa está com uma fratura ou está com uma lesão de coluna, e isso pode ser uma situação ainda mais grave. Mas se a pessoa cai, aí não levanta a pessoa, não toca na pessoa, mas pode jogar água na pessoa, pode pegar álcool para a pessoa cheirar, porque muitas vezes acontece isso nos filmes, assim, não digo que alguém tenha feito isso perto de mim, mas vai que, né? É aquela coisa, né? Quando a gente faz tudo de maneira sequenciada, vê se o indivíduo está respirando, vê se a circulação está ok, chegou no momento de avaliar o neurológico dele, você pode usar o que for, mas a primeira coisa é chamar pelo indivíduo, bater nele de maneira firme para ver se ele responde, se ele está acordado. Joga uma aguinha, pode ficar à vontade. Só evitando a via aérea para não engasgar o pobrezinho, mas tá valendo. Tá valendo. Sobre os adolescentes, né? A gente viu por aí que os adolescentes, numa brincadeira muito sem graça, andaram fazendo o tal do tombo, né? E acabou assim que a própria Sociedade Brasileira de Neurocirurgia emitiu uma nota falando sobre os riscos disso, né? Sobre a brincadeira onde dois adolescentes se posicionavam nas extremidades, um no meio, para dar uma rasteira, né? E fazer com que o tal do quebra-crânio, né? Qual o tipo de risco que existe nessa brincadeira? Tem coisas que a gente olha na internet e não acredita. Essa é uma das coisas que a gente não acredita. A gente ri para não chorar. Porque qual a finalidade de uma brincadeira passa na cabeça dessa criatura que foi inventar de fazer uma brincadeira dessa? Mas a internet está aí. As redes sociais, elas servem para um monte de coisa boa, mas também servem para trazer situações bem desagradáveis e muito graves como essa. Na medida que o indivíduo, nessa brincadeira da rasteira, ele pula, ele saiu do seu nível de gravidade, certo? Ele saiu, o centro de gravidade dele está vulnerável, porque ele não tem ponto de apoio nenhum. E na hora que os dois dão a rasteira nos pés, o ponto de equilíbrio dele foi para o espaço. Então ele vai cair ou com a coluna, com as costas, com a cabeça ou com o braço. Se a gente tiver uma pessoa aí de 1,60 m, 1,70 m mais ou menos, você imagina uma cabeça dessa que pesa em torno de 5 quilos caindo com a força da gravidade, chega no chão com uma pressão e uma potência muito grande. Então eu posso ter N traumas numa brincadeira dessa. Na hora que o indivíduo cai só com a cabeça, eu posso ter inicialmente um trauma crânioencefálico grave pelo choque da cabeça no chão, e esse trauma crânioencefálico pode levar a sangramentos no cérebro, até lesões mais graves por contusão, fazendo com que esse indivíduo possa entrar no estado de coma de imediato e até vir a morrer no segundo momento. A outra situação é com a coluna. Eu posso ter um trauma raquimedular. Como eu falei, o indivíduo às vezes consegue se apoiar com o braço e a cabeça ela faz um efeito de chicote que pode vir a trazer uma lesão, um trauma raquimedular, que pode fazer com que esse indivíduo, por exemplo, fique tetraplégico. Ele possa trazer um dano para a vida dele em definitivo.
A outra situação é que se eu cair com a região mais baixa da minha coluna, eu posso ter um trauma ao ponto de fazer com que eu fique paraplégico, eu não consiga mais me movimentar. E até situações relativamente mais brandas, na qual o indivíduo vai se proteger com o corpo caindo numa força e numa pressão muito grande, ele se protege com o braço, ele pode quebrar um braço, ele pode vir a ter uma situação adversa como essa. Mas é uma brincadeira que a gente precisa fazer com que os pais, de forma maciça, mostre os vídeos, oriente a seus filhos que isso não deve fazer. Isso é uma coisa muito perigosa. É tipo uma roleta russa mesmo, né? É muito perigoso, isso é uma situação muito perigosa. O indivíduo pode vir ou a ter um trauma definitivo, como uma paraplegia ou uma tetraplegia, ou vir até a falecer, morrer por uma brincadeira dessa. Não se justifica de forma alguma. Aqui no Rio Grande do Norte, algum atendimento nesse tipo, lá no SOS? Graças a Deus, no SOS nós não tivemos. Teve relato na mídia de ter acontecido em grandes colégios aqui de Natal e de Mossoró, onde há relato de uma menina que veio a falecer, mas a gente, graças a Deus, não pegou. Mas no dia que pegar, a gente vai dar a assistência necessária para tentar fazer com que o nosso usuário tenha o atendimento melhor possível. E pelo teleatendimento é possível ter orientações sobre outros assuntos também? Relembrando o número do SOS Unimed para os beneficiários que têm, no caso, o plano com acesso do SOS, qual seria o 084? 0800 084 2001. 0800, ligação grátis, 084, Rio Grande do Norte, 2001. Talvez 2001 seja o número que eu preciso lembrar. E pode ligar do celular, de qualquer número? Liga do celular, liga do telefone de casa, de qualquer lugar. Ele vai ligar porque muitas vezes a gente associa a ambulância a um atendimento ou uma situação grave. O SOS Unimed, ele não é só para o atendimento da ambulância. A ambulância ela serve para fazer N coisas dentro da saúde, desde transportar um paciente de casa para o hospital, de um hospital para o outro, de um hospital para casa. O atendimento médico que pode chegar ao usuário, à casa do paciente, mas também eu posso acionar o SOS Unimed para ter uma orientação sobre uma dúvida que eu tenha, ou eu posso ter uma orientação ao ponto de não haver a necessidade de eu me deslocar ao hospital. Eu estou com uma sintomatologia, a gente está aí numa fase aí do coronavírus, estou com sintomas de gripe, eu estou tendo alguma alteração no meu estado normal, eu entro em contato com o SOS Unimed, vou solicitar uma orientação médica e vou conversar com um profissional que entende e vai me dar esse primeiro caminho, essas primeiras orientações do que eu devo fazer, de como eu devo me comportar. Se houver necessidade de um atendimento médico, vai haver orientação de fazer com que o indivíduo se desloque ao hospital. E em situações em que há necessidade de um atendimento de imediato na casa do usuário, o médico na qual está recebendo aquela informação vai ter o discernimento de acionar ou não a ambulância UTI, na qual ela vai até a casa do paciente, até o usuário, com o médico para o atendimento inicial. Às vezes a gente confunde um pouco que eu vou acionar o SOS Unimed e o médico vai na minha casa porque, entre aspas, eu estou pagando, mas não é isso. A gente tem um número restrito de ambulâncias, eu tenho um número restrito de oferta de serviço e eu tenho que ter o discernimento para entender o que de fato uma ambulância UTI com o médico vai fazer a diferença na casa do usuário. Ou se aquele usuário está numa situação adversa à saúde, na qual ele pode se deslocar ao hospital por meios próprios, recebe as primeiras orientações e é informado ou orientado a ele a ir buscar essa ajuda no hospital. Porque a ambulância ela deve ser acionada em situações graves, onde a gente vai lá fazer a diferença daquele paciente que está necessitando efetivamente de um atendimento imediato, seja na casa, seja na via pública, para que a gente possa prestar o primeiro atendimento e dar essa resposta de imediato a esse usuário. Doutor André Pinto, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Saúde em Pauta. Obrigado. E muito obrigada a você pela companhia.